De crédito ao capital. Muitas vezes ouvimos políticos proclamando a liberdade da América ao solicitar votos, mas raramente dão tempo ou dedicam esforço suficiente à análise da fonte da natureza dessa liberdade. Como não tenho nenhum interesse pessoal, nenhum ódio a exprimir, nenhum motivo escondido a concretizar, tenho o privilégio de entrar numa análise franca do algo misterioso, abstrato, muito mal compreendido, que dá a cada cidadão dos Estados Unidos mais bênção, mais oportunidades de acumular riqueza, mais liberdade de todos os tipos que se possa encontrar em qualquer outro país. Tenho o direito de analisar a fonte e a natureza desse poder invisível, porque conheci e conheço há mais de meio século vários homens que organizam esse poder e vários responsáveis por sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. Capital não consiste apenas de dinheiro, mas especialmente de grupos de homens altamente organizados e inteligentes que planejam meios e modos de usar o dinheiro com eficácia para o bem do público e para o lucro próprio. Tais grupos consistem de cientistas, educadores químicos, inventores, analistas de negócios, propagandistas, peritos em transporte, contadores, advogados, médicos e homens e mulheres com conhecimentos altamente especializados em todos os campos da indústria e do comércio. Eles são pioneiros, fazem experiências e abrem caminho em novos campos de iniciativa. Mantêm hospitais, escolas superiores, grupos escolares, constroem estradas ótimas, editam jornais, pagam a maior parte das custas do governo e tomam conta dos múltiplos pormenores essenciais ao progresso humano. Resumindo, os capitalistas são o cérebro da civilização, porque fornecem a matéria de que consistem a educação, o esclarecimento e o progresso humano. O dinheiro sem capacidades mentais é sempre perigoso. Usado com propriedade, é o mais importante esteio da civilização. O simples café da manhã que foi aqui descrito não poderia ter sido entregue a famílias a custo módico ou mesmo a qualquer outro custo se o capital organizado não tivesse fornecido maquinários, navios, a estrada de ferro e os vastos contingentes de homens treinados para operá-los. Pode-se ter uma pequena ideia da importância do capital organizado tentando imaginar-se a si mesmo tendo o peso da responsabilidade de providenciar, sem auxílio do capital, a simples refeição matinal aqui descrita para as famílias de Nova York. Para conseguir chá, você teria de fazer uma viagem à China ou à Índia, ambas distantes dos Estados Unidos, a não ser que você seja excelente nadador, ficaria cansado com a viagem de ida e volta. Depois de confortar-se-ia com outro problema, o que usaria como dinheiro no caso de ter a resistência física para atravessar o oceano a nado. Para fornecer açúcar, teria de fazer outra longa travessia a nado até a América do Sul ou uma longa caminhada à região açucareira do Utah. Mesmo assim, você poderia voltar sem o açúcar, porque são necessários esforços e dinheiro para produzir açúcar, para não dizer nada do que precise para refiná-lo, transportá-lo e entregá-lo à mesa de refeições em algum lugar dos Estados Unidos. Ovos poderiam ser facilmente conseguidos de fazendas próximas, mas você teria um longo passeio de ida e volta até a Flórida antes de poder servir sucos de uvas. Outro passeio longo seria para o Kansas ou outro estado produtor de trigo, para arranjar pão feito de farinha de trigo. Cereais secos teriam de ser omitidos dos cardápios porque seriam impossíveis de obter sem o trabalho de uma organização bem treinada de homens e máquinas adequadas que exigem capital. Enquanto descansa, poderia partir para outra nadada em direção à América do Sul, onde apanharia algumas bananas e na volta poderia dar um pulinho à fazenda mais próxima para apanhar manteiga e creme de leite. Então sua família estaria pronta para sentar-se e gozar da refeição matinal.
Parece absurdo, não parece? Bem, o procedimento descrito seria o único modo possível de arranjar esses alimentos simples se não tivesse o sistema capitalista. A civilização se constrói sobre o capital. A quantidade de dinheiro exigida para a construção e manutenção de estradas de ferro e navios usados para a entrega daquela simples refeição matinal é tão imensa que surpreende a imaginação. Alcança um montante de centenas de milhares de dólares, sem mencionar os exércitos empregados e treinados exigidos para operar trens e navios. Transporte é apenas uma parte das exigências da civilização moderna na América capitalista. Antes de qualquer coisa possa ser transportada, algo deve ser plantado no solo ou manufaturado e preparado para o mercado. Isso requer mais de milhões de dólares em equipamento, maquinaria, embalagem, encaixotamento, vendas e salários de milhões de homens e mulheres. Navios e estradas de ferro não brotam no solo, nem funcionam automaticamente. Eles surgem em resposta aos reclamos da civilização por meios de trabalho, engenhos e capacidade organizadora de homens que têm imaginação e fé, entusiasmo, decisão e persistência. São homens conhecidos como os capitalistas, são motivados pelo desejo de construir e alcançar e prestar serviços úteis, ganhar lucros e acumular riqueza, e porque prestam serviços sem os quais não existiria civilização, colocam-se no caminho das grandes riquezas. Apenas para manter essa descrição simples e compreensível, acrescentarei que esses capitalistas são os mesmos homens de quem muitos de nós ouvimos oradores de praças públicas falar mal. São os mesmos homens a quem os radicais, os negociantes escusos, os políticos desonestos e os líderes trabalhistas venais se referem como interesses predatórios ou Wall Street. Não estou tentando fazer uma petição a favor ou contra qualquer grupo de homens ou sistema econômico. Não estou tentando condenar a defesa coletiva dos direitos trabalhistas quando me refiro aos líderes sindicais desonestos. Nem estou querendo dar carta branca a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. O propósito desse livro, o propósito ao qual lealmente dediquei mais de meio século, é mostrar a todos que desejam tal conhecimento a mais confiável filosofia para os indivíduos acumularem riqueza em quaisquer quantidades que desejem. Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista com o duplo propósito de mostrar que 1. Todos os que procuram riqueza devem conhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação às fortunas, grandes ou pequenas. Apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado por políticos e demagogos que deliberadamente encobrem aspectos das questões que eles apresentam ao se referirem ao capital organizado como algo pernicioso. Estamos num país capitalista, ele foi desenvolvido pelo uso do capital e nós nos arrogamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade que nós procuramos acumular riqueza aqui. Devemos saber que nem riquezas nem oportunidades seriam possíveis se o capital organizado não tivesse fornecido esses benefícios. Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, e esse é prestar serviços úteis. Nenhum sistema foi jamais criado pelo meio do qual os homens possam adquirir riquezas legalmente por mera força de números ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra. Abundância em toda parte, oportunidade em toda parte. Nos Estados Unidos, há toda a liberdade e toda a oportunidade de acumular riquezas de qualquer pessoa honesta possa desejar. Qualquer se vai à caça, escolhe-se lugares que há muitos animais para caçar. Ao se procurar riquezas, vale naturalmente a mesma regra. Se você procura riquezas, não se esqueça das possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam anualmente milhões de dólares em batom rouge e outros cosméticos. Se é dinheiro que você procura, considere com atenção um país que gasta milhões de dólares anualmente em cigarros. Não se apresse demais em afastar-se de um país cujo povo voluntariamente, mesmo com avidez, gasta milhões de dólares por ano em futebol, beisebol e lutas de boxe. Lembre-se também
que isso é apenas o começo das fontes disponíveis para acumulação de riqueza. Apenas alguns luxos e gêneros não essenciais foram mencionados. O negócio de produção, transporte e venda desses produtos fornece emprego regular a milhões de homens e mulheres e recebem por seus serviços muitos milhões de dólares mensais, gastando-os livremente, tanto em seus luxos como gêneros necessários. Lembre-se especialmente que por trás de toda a troca de mercadoria e serviços pessoais podem ser encontradas vastas oportunidades de acumular riquezas. A liberdade americana vem nesse ponto em nosso auxílio. Nada existe para detê-lo ou a quem quer que seja ao lançar-se ao esforço necessário à realização desses objetivos. Quem tiver talento, instrução e experiência superiores pode acumular riqueza em grande escala. Os mesmos afortunados podem acumular riquezas em pequenas quantidades. Todos podem ganhar a vida em troca de pequena quantidade de serviço. Portanto, eis aqui a questão. A oportunidade espalhou seus produtos diante de você. Tome sua decisão. Vá em frente, escolha o que quer, crie um plano, ponha em ação e prossiga. A persistência e a América capitalista fará o restante. Você pode confiar nisso. A América capitalista assegura cada pessoa a oportunidade de prestar serviços úteis e reunir riquezas em proporção ao valor do serviço. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete nem pode dar algo de graça, porque o sistema em si é irrevogavelmente controlado pelas leis econômicas que não reconhecem nem toleram muito tempo receber sem dar.